Olá, povo feliz! Sejam bem-vindos ao canal Macetelo, canal de matemática do professor Marcelo Rangel. Nesse vídeo vamos dar uma aula sobre conjuntos numéricos e no final fazer 40 exercícios sobre operações com números reais. Bom, o primeiro conjunto que nós vamos aprender é o conjunto dos números naturais. Esse conjunto é representado pela letra N. Ele é composto do número zero, do número 1, 2, 3, ou seja, o zero mais os inteiros positivos, e ele vai até o infinito. Agora uma observação, se a gente colocar o símbolo de asterisco no alto do símbolo do conjunto, ok? A gente elimina o elemento zero do conjunto. Vamos ver um exemplo. Aqui eu botei no alto do símbolo N um asteriscozinho, tá vendo? Então aqui nesse conjunto agora não tem o zero, tem o 1, o 2, o 3, o 4, ou seja, o conjunto anterior que a gente tinha visto dos números naturais, só que excluindo o zero. Esse conjunto natural é muito pequenininho. Vamos aumentar um pouco o nosso conhecimento, atendendo na ansiedade e à necessidade de todo brasileiro. Todo brasileiro adora uma dívida. E como é que a gente representa a dívida? Através dos números negativos. Para isso, a gente precisa introduzir o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Quem são os inteiros? Os inteiros, além dos naturais que nós já vimos, ó, o 0, 1, o 2, o 3 e o 4, a gente vai acrescentar a ele também os números negativos, o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4. Repare que o conjunto dos naturais está incluído no inteiro, ou seja, o inteiro tem os naturais acrescido dos números negativos. Vamos ver agora subconjuntos de Z. Os principais subconjuntos dos números inteiros são os seguintes. Vamos começar com Z+. Percebam que o Z+, dá a falsa sensação que nós vamos colocar aqui inteiros positivos, e isso não é verdade. E essa situação ela é explorada muito em concurso público, com questões de verdadeiro ou falso. Eles colocam o Z+, e a pessoa pensa inteiro positivo, mas isso é falso, por quê? Vamos ver quem é o conjunto do Z+. Ó. O conjunto do Z+, é igualzinho ao conjunto dos naturais, 0, 1, 2, 3 e 4. E por que a gente não pode falar que esse é o conjunto dos inteiros positivos? Por causa do zero, ok? Na realidade, quando a gente coloca esse símbolozinho de mais lá no pezinho do símbolo do conjunto, a gente elimina os negativos. Então esse conjunto, na realidade, são os inteiros não negativos, tá certo? Isso por causa do zero, que o zero não é nem positivo, nem é negativo. Agora, se além do símbolozinho de mais, a gente também colocar o símbolo do asterisco, que a gente acabou de ver, a gente vai eliminar os negativos, mas também vai eliminar o zero. Aí sim nós só vamos ter os inteiros 1, 2, 3 e 4, ou seja, os inteiros positivos, certo? Analogamente, vai acontecer se a gente colocar o símbolozinho de menos no pezinho do símbolo do conjunto. O sinalzinho de menos vai eliminar os positivos. Ele induz a gente a achar que seria inteiro negativo, mas não é por causa do zero. Z menos a gente só elimina os positivos, ou seja, nós temos o zero. Então nós não podemos falar que esse aí é o inteiro negativo, a gente fala que esses aí são os inteiros não positivos. Não tem número positivo aí dentro, tá certo? Da mesma forma que anteriormente, se a gente colocar o Z- com asterisco, aí sim a gente vai eliminar os positivos e também eliminar o zero, ficando apenas com inteiros negativos. Então, Z+ elimina negativo, Z+, asterisco, elimina o negativo e elimina o zero. Z- elimina os positivos. E Z-, asterisco, elimina os positivos e também elimina o zero. Vamos ampliar nossos estudos agora conhecendo o conjunto dos números racionais representado pela letra Q. O símbolo dos racionais é essa letra Q, ok? Repare que, diferente dos números naturais e do número inteiro, eu não estou colocando número para representar os racionais igual eu coloquei anteriormente. Anteriormente eu colocava 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, e automaticamente o nosso cérebro já induzia a gente a dar uma continuidade, a preencher mentalmente o conjunto. 1, 2, 3, 4, mentalmente a gente já raciocina 5, 6, 7, mesma coisa do lado negativo, menos 1, menos 2, menos 3, automaticamente a gente já imagina menos 4, menos 5, menos 6, ok? Aqui isso não ocorre. Por que que isso não ocorre? Porque simplesmente eu não sei quem vem depois do zero, eu não sei quem vem depois do 1, porque no números racionais nós vamos estar representando os números que não são inteiros, ou seja, os números decimais, as dízimas periódicas, números com vírgula, frações. Então, entre 0 e 1, você poderia dizer: "Ah, Rangel, tem o 0,1". Aí eu falo: "E o 0,01, onde é que ele está? E o 0,001? E o 0,00001?"
E eu posso ficar brincando assim infinitamente. O que que eu estou querendo dizer com isso? Que entre o 0 e 1 eu tenho infinitos números. Então não dá para representar sequencialmente, por enumeração. Então a gente vai usar uma psicologia matemática conforme está escrito aqui na tela, tá? Então vamos entender o que está aqui, ó. Conjunto dos racionais. Como é que eu sei que isso é um conjunto? Através das chaves. Quando a gente coloca duas chaves, dentro vai entrar conjuntos, tá? É o conjunto dos números que podem ser colocados em forma de fração. Repare bem, não está em forma de fração necessariamente, tá? Pode ser colocado em forma de fração sem alterar o seu valor, A sobre B. Esse tracinho aqui é uma condição, a gente chama de tal que, de forma que. Então, números que podem ser colocados na forma de fração A sobre B, tal que o A pertença aos inteiros, ou seja, o A pertence àquele conjunto que nós acabamos de aprender, ele pode ser negativo, ele pode ser positivo e pode ser zero. E o B, o denominador, a parte de baixo da fração, tá? Ele pertence ao inteiro asterisco. Tá vendo? A gente está usando um asterisco aqui, porque se der zero no denominador, vai dar problema aqui nessa fração, nós já vamos ver já já. Então o B pertence ao inteiro asterisco, nós vamos eliminar o zero desse conjunto. O que que significa isso, Rangel? Que no denominador da fração não pode dar zero. E por que que não pode dar zero? Vamos ver agora. Divisão por zero. O que que acontece numa divisão por zero? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar 4 dividido por zero. Quanto é que vocês acham que dá 4 dividido por zero? Vamos lembrar aqui uma coisa chamada prova real. Se eu coloco 12 dividido por 4, eu sei que vai dar 3. Por quê? 3 vezes 4, 12. É a prova real. Se eu multiplicar 3 por 4, igual a 12. Tá? Nós vamos usar a mesma técnica para ver a divisão por zero. Vamos lá, 4 dividido por zero. Que número que eu coloco no lugar desse ponto de interrogação que multiplicado por zero dá 4? Pensa aí. Zero. Se zero vezes zero dá 4? Não, zero vezes zero dá zero. Se eu botar 4, 4 vezes zero também dá zero. Eu coloquei esses números que são os primeiros números que o aluno pensa. 4 dividido por zero, zero. É falso porque zero vezes zero não dá 4. Ah, 4 dividido por zero, é outro número que os alunos respondem. Ah, dá 4. Não, porque 4 vezes zero dá zero, não dá 4. Então qual é o número que eu coloco que multiplicado por zero dá 4? Simplesmente nenhum. Não existe esse número. Divisão por zero, um número diferente de zero dividido por zero é impossível essa conta, tá? Então 4 dividido por zero é impossível, por isso que não pode dar zero em denominador. Mas repare que eu falei, um número diferente de zero dividido por zero. Por que, Rangel, que você falou assim? Que zero dividido por zero dá um resultado diferente, de um comportamento diferente. Vamos ver aqui, ó, quanto que é zero dividido por zero? Vamos usar a mesma técnica, fazer a prova real. Qual é o número que você acha que eu posso colocar aqui no lugar desse asterisco? Ah, zero dividido por zero, eu acho que dá zero. Acertou, miserável. Zero vezes zero é zero. Mas também, se você falasse que é dar 8, também acertou, miserável. Zero dividido por zero pode dar 8. Ó. 8 vezes zero, zero. Tá ok? E se eu colocasse menos 7? Menos 7 vezes zero também dá zero. O que que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que zero dividido por zero dá indeterminado. Pode, ó, preste atenção, pode dar qualquer número. Você não pode afirmar nem que é zero, você não pode afirmar que é 4, você não pode afirmar que é menos um, tá? Mas pode ser zero, pode ser um, pode ser menos 4, pode ser qualquer coisa. A gente não consegue afirmar quem é. Então não esqueça, zero dividido por zero dá indeterminado. Resumindo, divisão por zero. Se um número é diferente de zero, é impossível. E se for zero dividido por zero, dá indeterminado. Por isso que não pode dar zero no nosso denominador no conjunto dos números racionais. Tá ok? Então, números racionais podem ser colocados em forma de fração, desde que numerador inteiro, denominador inteiro diferente de zero. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Quem pertence aos racionais? Nós começamos aqui com o número 2. O número 2 é um número inteiro. Ele pertence aos racionais, porque eu consigo, apesar dele não estar em forma de fração, eu consigo colocar ele em forma de fração colocando 1 no denominador. 2 sobre 1 continua sendo 2, então ele pertence aos racionais. O número negativo, o número inteiro negativo, também pertence aos racionais. Todo inteiro pertence aos racionais. Por quê? Porque eu consigo colocar 1 no denominador. 2 terços. 2 terços já está em forma de fração, lembre-se. Com aquela condição, o denominador não pode ser zero. Então a letra D, 2 sobre menos 3. Também é fração com denominador inteiro, denominador negativo, não tem problema. O denominador só não pode ser zero.
0,5 é um número decimal. Não está em forma de fração, mas eu posso colocar ele em forma de fração. Como é que eu coloco ele em forma de fração? 0,5. Quem está depois da vírgula, o número que está depois da vírgula é o 5. A gente coloca ele no numerador. E embaixo vai ser potência de, será potência de 10. Pode ser 10, pode ser 100, pode ser 1000. Ou seja, o número 1 com o 0, 10. O número 1 com 2 zeros, 100. O número 1 com 3 zeros, 1000. Tá? A quantidade de zeros é que vai dar a diferença. E quem determina a quantidade de zeros? É o número de casas decimais que tem depois da vírgula. Tá? Depois da vírgula que só tem o número 5, só tem uma casa decimal. Então só vou colocar um zero. 5 sobre 10. Coloquei em forma de fração, logo o número decimal pertence aos racionais. 0,333, pontinho, pontinho, pontinho. Isso aí é uma dízima periódica. Dízima esses pontinhos aí que diz que a conta não tem fim. E o 3 está se repetindo, tem um período. 333. Isso é uma dízima periódica simples. Toda dízima periódica, seja ela simples ou seja ela composta, a gente consegue transformar em fração. No nosso caso aqui, 0,333 vai ser 3 sobre 9. Por que, Rangel? Tem um vídeo explicando com detalhes sobre dízima periódica aí no canal. Aqui eu vou falar por alto. 3 é um número que está repetindo, ele vai no numerador. O número que se repete vai no numerador e embaixo, no denominador, vai uma sequência de 9. Como o número 3 é composto por um algarismo só, embaixo vai entrar apenas um 9. Então, dízima periódica simples pertence aos racionais. 0,4555 também é uma dízima periódica, só que agora é uma dízima periódica composta. Está vendo esse 4 entre a vírgula e o 5? Esse 4 aqui vai caracterizar a dízima periódica composta. Isso aqui é a parte não periódica. A dízima que tem parte não periódica ela é chamada de composta. Se você quiser saber como é que eu transformo 0,455 de novo, assista ao vídeo sobre dízimas periódicas que eu explico passo a passo. Vamos ver agora quem não pertence aos racionais. Tá? Quem não pertence aqui. A gente já sabe, que é a divisão por zero. 2 dividido por zero não pertence, não pode ter zero em denominador. 0 dividido por zero não pertence, não pode ter zero em denominador. 0,12439, pontinho, pontinho, pontinho. Isso aí é uma dízima não periódica. Ela tem os pontinhos, ou seja, significa que é uma dízima, uma conta que ela não termina, tá? Porém não tem período, não tem parte que se repete. Dízima não periódica, eu não consigo transformar em fração. Logo, ela não pertence aos racionais. Raiz de 5. Uma raiz que não é exata, como a raiz de 5 aqui no exemplo, ela vai gerar uma dízima não periódica. Logo, não pertence aos racionais. Então, dízima não periódica, divisão por zero e raiz não exata não pertence aos racionais. Agora vamos trabalhar com o conjunto dos números irracionais. Esse conjunto foi criado exatamente para abrigar as dízimas não periódicas. Lembra que ela não pertence aos racionais? Então criou-se um conjunto dos irracionais para abrigar ela. Então quem são os irracionais? Dízimas não periódicas e, consequentemente, as raízes não exatas, que elas geram dízimas não periódicas. Tá? Então irracional a gente não vai trabalhar muito, é muito difícil a gente trabalhar com isso aí. Então não se estressa muito com o número irracional, não. E por último, o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais ele é composto dos racionais unido aos irracionais. Ou seja, é um conjunto tão grande, mas tão grande, que ele é composto de quase todos os números. Então é mais fácil a gente falar quem não é real. Vamos ver então quem não pertence aos reais. As raízes de índice par e radicando negativo. Índice é essa parte que fica aqui fora da raiz. Ó. Índice par, índice 2, raiz quadrada, índice 4, raiz quarta, índice 6, raiz sexta e assim sucessivamente. E o radicando, que é essa parte de dentro aqui, ser um número negativo. Vamos ver dois exemplos aqui. Ó. Raiz quadrada de menos 4. O índice é par, que é 2, raiz quadrada, e o radicando é menos 4, negativo, então não pertence aos reais. No exemplo B, raiz quarta, índice par, de menos 81, número negativo, não pertence aos reais. E o que não pertence aos reais também? Frações com denominador igual a zero, que nós já vimos anteriormente. Divisão por zero também não pertence aos reais. Vamos agora fazer um resumo do que nós vimos até agora. Conjunto dos números naturais foi o primeiro conjunto que nós aprendemos. 0, 1, 2, 3, ok? Aí nós ampliamos para o conjunto dos números inteiros. Além dos naturais, a gente acrescentou os números negativos. Aí ampliamos mais ainda para o conjunto dos números racionais. Dentro dos racionais nós temos os naturais e os inteiros, tá? E aqui nós vamos acrescentar as frações, números decimais e dízimas periódicas simples e compostas. Ao lado do conjunto dos racionais, nós colocamos os números irracionais.
exatamente para abrigar os números que não são racionais, que são o quê? As dízimas não periódicas e as raízes não exatas. A união disso tudo é o conjunto dos números reais. Agora nós vamos fazer alguns exercícios, algumas operações numéricas relativas a esses conjuntos reais. Bom, agora nós vamos fazer 40 exercícios que nós vamos fazer a revisão de todas as regras de cenários. Vamos começar aqui com um exercício bem básico, que é 2 mais 3. Angel, por que você botou uma questão tão fácil, 2 mais 3? Isso todo mundo sabe. É pelo seguinte, no início dos nossos estudos, quando a gente é bem jovenzinho, a gente aprende que sinal de mais é para somar e sinal de menos é para subtrair. Ao longo do tempo, a gente vai adquirindo mais conhecimento, ninguém desmente isso pra gente. Lembrando, sinal de mais não é para somar, sinal de menos não é para subtrair. Sinal de mais é positivo, sinal de menos é negativo. Então aqui eu tenho 2 mais 3, sim, eu tenho 2 positivo, 3 positivo. Pensa como se fosse grana, dinheiro, e que ninguém era. É como se eu tivesse R$ 2 e recebesse R$ 3. Logo eu tenho R$ 5, ok? Aqui, ó, eu tenho R$ 2 no segundo exemplo e estou devendo R$ 3. Vou pagar a dívida. Na matemática, todo mundo paga a sua dívida, hein? Vou pagar a dívida e ainda vou ficar devendo um, porque minha dívida é maior do que eu recebi. Agora vamos no terceiro exemplo. Estou devendo 2 e estou devendo 3. Repare que eu tenho dois sinais negativos aqui e eu não vou subtrair nada. Nada vai ser subtraído. Só para comprovar o que eu falei. Sinal de menos não é para subtrair. Sinal de menos significa negativo. No nosso exemplo aqui, nós temos 2 negativo, 3 negativo. Logo, eu estou devendo 2, estou devendo 3. Pensa em grana que é mais fácil, estou devendo 5. Tá? Você vai somar. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Foi assim que vocês aprenderam na escola, né? O exemplo 4, menos 2 mais 3. Eu tenho sinal de somar aí mais, mas eu não vou somar nada. Na realidade, eu vou subtrair. Eu estou devendo 2 e tem 3. Eu subtraio e fico com um positivo, ou seja, meu lucro está maior. Ok? No exercício 5, nós temos vários números negativos e números positivos. Eu acho interessante você pegar todos os positivos e juntar eles, ou seja, tudo que você ganhou e juntar. No nosso caso aqui é 5, 7 e 4. Quanto que dá isso? 16. E depois juntar todas as dívidas que você tem. Estou devendo 2, 15 e 8. Quanto dá isso? Estou devendo 25. Agora você faz um balanço aí para ver. 16 tirando com 25 vai dar 9. Você ficou devendo 9. Eu acho assim mais prático do que fazendo pouco a pouco, tá? 6, multiplicação. Menos 2 vezes mais 3. Quanto que dá isso? Vai dar menos 6. A gente aprendeu no colégio que menos com mais dá menos. Então, 3 vezes 2, 6. A questão 7, ele diz que menos com menos dá mais. É a regra que dá no colégio. Ok? 3 vezes 2, 6 positivo. Agora, se eu tiver um monte de 1 aí multiplicando. Menos 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1. Se eu tentar fazer menos com menos dá mais, com mais dá menos, você vai se confundir tudo. O que a gente vai associar aqui? A gente tem vários números 1 multiplicando. Então é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Isso aí vai dar 1. Ok? Agora o sinal. Repare que negativa tem 5. Não olhe os positivos, só olhe os negativos. Essa regra só serve para multiplicação e divisão, tá ok? Então eu tenho 5 negativos. Esse negativo com esse negativo fica positivo. Esse negativo com esse negativo fica positivo. Vai sobrar um negativo que vai fazer a conta toda ficar negativa. Então vamos resumir o que eu falei. Se eu tiver uma quantidade par de negativos, o resultado dá positivo. Se eu tiver uma quantidade ímpar de negativos, a conta vai dar negativa. Nesse caso aqui eu tenho 5. 5 é ímpar. O resultado vai dar negativo, ou seja, deu menos 1. Questão 9 é para vocês olharem a questão antes de sair fazendo. Não sai fazendo igual um troglodita, não. Olha a questão antes. Não pega aqui e sai multiplicando menos 3 com 23, aí depois multiplica com menos 212. Não, se você olhar a questão, vocês vão perceber que uma das parcelas é zero. Então essa questão 9 aí é só para vocês prestarem atenção. Antes de fazer a questão, por favor, dá uma olhadinha nela antes. Talvez você tenha belas surpresas no caminho. Nesse caso aqui eu percebo que tem uma parcela zero, então eu não vou fazer conta, que multiplicar por zero vai dar zero. Exercício 10. 9 menos 2 vezes menos 3. Primeiro que nós temos que fazer aqui é a multiplicação. Nós temos que multiplicar o menos 2 com o menos 3. Isso aí vai dar 6. Então tem que fazer a multiplicação primeiro. 9 com 6 vai dar 15. Mais um exemplo, nós temos aqui no número 11. Menos 2 vezes menos 7, menos 4 vezes 5.
Primeiro nós vamos fazer essa multiplicação, o 7 negativo com o 2 negativo, isso aí vai dar 14 positivo. Agora vamos fazer 4 vezes 5, que vai dar 20, então vai ficar menos 20. Tirando do parênteses vai ficar 14 menos 20, como 20 ele é maior, a dívida é maior, nós vamos continuar devendo, vamos ficar devendo 6. Agora vamos começar as potências. 2 ao quadrado vai dar 4, 2 vezes 2, 4. 2 à terceira vai dar 8, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Agora vamos lá, menos 2 ao quadrado. Aí repare que quem está sendo elevado agora ao quadrado é o 2 negativo. O que significa isso? Eu vou multiplicar menos 2 vezes menos 2, certo? Isso vai dar 4 positivo. Por que positivo? Porque esse sinal negativo está elevado ao quadrado. Lembra daquela regrinha do menos 1 que eu fiz agora há pouco? A quantidade par, o negativo vai aparecer 2 vezes, então o resultado vai ficar positivo. Menos 3 à terceira. Menos 3 à terceira vai dar 27. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. E o sinal? O sinal vai dar negativo, porque esse negativo vai aparecer 3 vezes, uma quantidade ímpar. Então, a gente vai repetir esse sinal, vai ficar menos 27. 16 menos 2 ao quadrado. Repare que não tem o parênteses. Quando não tem o parênteses, quem está elevado ao quadrado aqui é apenas o número 2, não é o 2 negativo. Para elevar um número negativo, é obrigatório que ele esteja dentro de parênteses. Se não tem parênteses, vai por proximidade. Quem está mais próximo do expoente 2? É só um número 2. Resumindo, se não tem parênteses, você não eleva o sinal negativo, você apenas repete. Não tem parênteses, repete o sinal. Menos 2 ao quadrado, não tem parênteses, coloca o menos, 2 ao quadrado, quadro. Menos 2 à terceira, a gente não vai elevar o sinal, é só 2 à terceira, que é 8, e o negativo a gente repete, menos 8. Questão 18, menos 1 elevado a 101. Repara, o expoente é ímpar, 101 é ímpar. Esse negativo vai ser elevado ao expoente ímpar, então ele vai continuar negativo. E lembre-se, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, não importa quantas vezes, vai dar 1. Então o resultado aqui é menos 1. Menos 1 elevado a 100. De novo, 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1, só que agora o expoente é par. Expoente sendo par, o resultado vai dar positivo. Esse negativo vai aparecer uma quantidade par de vezes, então ele vai dar positivo, vai dar mais 1. Menos 1 elevado a 101, repare agora que não tem parênteses. Como eu havia falado, sem parênteses, só repetir o sinal, vai dar menos 1. 21, menos 1 elevado a 100. Ah, o expoente agora é par? Sim, mas não vai elevar o negativo, não tem parênteses. Repete o sinal, não tem parênteses, repete o sinal, vai dar menos 1. Vamos para a questão 22, 4 elevado a zero. Vocês devem lembrar no colégio, vocês devem ter aprendido assim, todo número elevado a zero é igual a 1. Essa frase está errada, eu vou ensinar a frase correta. Todo número diferente de zero elevado a zero é igual a 1, ok? Nós vamos ver agora por que isso ocorre, tá? Para poder explicar por que todo número é diferente de zero elevado a zero igual a 1, vamos lembrar algumas propriedades de potenciação. Primeiro, multiplicação com bases iguais. Acho que todo mundo lembra disso. Quando a gente tem multiplicação com bases iguais, aqui ó, 2 à terceira vezes 2 à quarta. A base é igual a 2 aqui, bases iguais. A gente faz o quê? Repete a base, faz o quê com o expoente? Soma. Vai somar o 3 com o 4, vai dar 2 à sétima, certo? Que é outro exemplo. Tem uma multiplicação de 3 ao quadrado vezes 3 à sétima vezes 3 elevado a menos 4. Ó, tem 3 parcelas, todas com bases iguais, base 3. Então a gente repete a base e soma os expoentes. Nós vamos somar o 2 com o 7 e somar um número negativo, 4. Então 7 mais 2, 9, menos 4, 5. 3 à quinta. Divisão com bases iguais. A gente repete a base e subtrai os expoentes, que é o primeiro exemplo, 2 à sétima dividido por 2 à quarta. Isso aqui vai ser igual a 2 elevado a 7 menos 4. Repete a base, subtrai os expoentes, 7 menos 4, 2 à terceira. Agora vamos demonstrar porque todo número diferente de zero elevado a zero é igual a 1. Vamos lá. Se eu tiver 4 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado, a gente vai fazer o quê? Repetir a base, a divisão de bases iguais. Mesma coisa do exemplo 1. Repete a base que é 4 e vamos subtrair os expoentes, 2 e 2. Só que repare que os expoentes aqui são iguais, porque os números são iguais, com 2 menos 2 dá zero. Ou seja,
O expoente zero, ele aparece que nós estamos dividindo dois números iguais. Tem a mesma base, repete a base. Tem o mesmo expoente, porque eles são iguais, quando você subtrai o expoente dá zero. Só que é sabido que quando a gente divide números iguais, quando que dá 4 dividido por 4, 5 dividido por 5, 16 dividido por 16? Dá 1. Esse 16 aqui, para quem não percebeu, é o 4 ao quadrado, tá? 4 ao quadrado, 16. Dá 1. Com isso, a gente demonstra que o expoente zero significa que nós estamos dividindo dois números iguais. Quando dividimos dois números iguais, dá igual a 1. Tá? Ah, Marcelo, e aquele negócio do zero que você falou? Ó, zero elevado a zero, ele é indeterminado. Agora eu vou mostrar para vocês por que é importante a gente saber o porquê das coisas. Lembra que eu falei que o expoente zero significa dividir um número por ele mesmo? Então, zero elevado a zero significa zero dividido por zero, que nós vimos no início desse vídeo. O que é zero dividido por zero? Indeterminado. Pode dar 1, pode dar 8, pode dar 0, pode dar 5, pode dar qualquer coisa, mas você não pode determinar quem ele é, tá? Então, zero elevado a zero é indeterminado. Cuidado com isso, tá? Agora vamos para menos 4 elevado a zero. Repara que não tem parênteses. Não tem parênteses, a gente repele o sinal. Vai dar menos 1. 24 menos 4 elevado a zero. Agora tem parênteses. Expoente zero significa que a gente está dividindo menos 4 por menos 4, certo? Ou você considera o zero par, que aí o resultado vai dar positivo. Vai dar 1 positivo. Ó, lembra daquela questão que eu falei para você olhar a questão antes de sair fazendo o troglodita? Esse aqui é um exemplo. Se você olhar essa questão aí, você vai falar: "Nossa, como tá grande isso, estranho". Mas se você reparar, tem um expoente zero aqui no meio, ó. O que que significa isso? Que você não vai precisar fazer essa conta aqui. Não interessa quanto dá isso. Seja lá quanto isso der, se der 8.000, 3,4, raiz de 5, não interessa. Qualquer coisa que der aqui, quando elevar a zero, vai dar quanto? Isso mesmo, vai dar 1. E 1 elevado a 825 vai dar 1. Então repare que essa conta toda aqui elevado a zero dá 1, e esse 1 a gente eleva a 825. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 825 vezes, vai ser igual a 1. Ó, perceba essa questão 26 aí, 2 elevado a 3 elevado ao quadrado. Potência de potência sem parênteses. No colégio a gente aprende com parênteses, aqui é sem parênteses. Quando for assim, a gente tem que fazer de cima para baixo. Nós temos que resolver o 3 ao quadrado primeiro. Ou seja, isso aqui é 2 à nona. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Quanto que dá 2 à nona? 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64. Isso aí vai dar 512. Diferentemente, se eu colocasse um parênteses, ó, repare que é um modelo bem parecido, só que agora está com parênteses, parecido com o que a gente aprende no colégio. Aqui pode ser feito de duas formas, tá? Primeira forma, você faz o que está dentro do parênteses primeiro. 2 à terceira, 8, tá? 8 ao quadrado, 64. Ou então, você faz como o colégio manda, multiplicar os expoentes. 3 vezes 2, 6. 2 à sexta é igual a 64. A 2 vezes 2, 4. 8, 16, 32, 64. Então, sem parênteses, começa fazendo de cima para baixo. Com parênteses, você pode fazer dentro de parênteses primeiro, ou então você multiplicar os expoentes. Vamos agora para expoente negativo. O que significa o expoente negativo? Significa que nós vamos ter que inverter essa fração. O 2 e o 3 estão no lugar errado. Nós vamos inverter, vai ficar 3 sobre 2 a terceira. Aí, então, contra o expoente negativo, você inverte a fração. Isso aqui vai dar 27 sobre 8. 3 à terceira, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 2 à terceira, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 1 quarto elevado a menos 2, expoente negativo. Vamos inverter 1 quarto, vai dar 4 sobre 1. Ou apenas 4, tá? Isso aí vai dar 16. Questão número 30. 5 elevado a menos 3. Tem que inverter o 5. Qual é o inverso do 5? É 1 quinto. Lembre-se, número natural, número inteiro, você coloca 1 embaixo, é como se fosse 5 sobre 1. Você inverteu, fica 1 quinto. Elevado à terceira, 1 à terceira é 1, 5 à terceira, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Então deu 1 sobre 125 atos. Menos 12 elevado a menos 2, expoente negativo. Vai inverter a base, vai ficar 1 sobre 12. Repare que continua negativo, não mexe no sinal lá da base não, continua negativo. Elevado ao quadrado, vai dar 1 sobre 144. Ficou positivo aqui, o expoente é par. 2 é par, resultado positivo. 1 ao quadrado, 1 vezes 1 dá 1.
12 ao quadrado de 144, 1 sobre 144. Questão 32, 0,333 elevado a menos 4. Agora nós temos uma dízima periódica simples, elevada a um expoente negativo. Primeiro vamos transformar essa dízima em fração. Então 3 é o número que está repetindo, e embaixo vai entrar com 9, 3 nonos, elevado a menos 4. Pronto, agora que nós já resolvemos a dízima, vamos resolver esse expoente negativo. O expoente negativo nós vamos inverter, vai ficar 9 sobre 3 elevado à quarta. Você que, se quiser, pode levar 9 à quarta e 3 à quarta. Você vai ter um trabalhinho desnecessário. 9 sobre 3, lembre-se, fração é a mesma coisa que divisão. Vamos dividir um 9 por 3. Quanto que é 9 dividido por 3? Vai dar 3. Então 9 sobre 3 à quarta vai ser 3 à quarta, que vai dar 81. 3 vezes 3 é 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Questão 33, 0,5 elevado a menos 3. Agora nós temos um número decimal, vamos transformar em fração também. 0,5, o número que está depois da vírgula é o 5. E tem uma casa decimal só, então vai ser 5 sobre 10, elevado a menos 3. Resolvemos o problema do número decimal, vamos resolver agora o expoente negativo. Então 5 décimos elevado a menos 3, expoente negativo inverte. Vai ficar 10 sobre 5 a terceira. De novo, se você quiser levar 10 a terceira e 5 a terceira, fica por sua conta. É melhor fazer o quê? Dividir 10 por 5. Quanto que é 10 dividido por 5? Vai dar 2. 2 a terceira, 8. Questão 34, outro número decimal. Menos 0,25 elevado a menos 4. Então vamos tratar primeiro esse número decimal. Isso aí vai dar menos 25 sobre 100. 25 é a parte que fica no numerador. Duas casas decimais, 2 e o 5. Então vai entrar dois zeros. 1, 0, 0, que é também conhecido como 100. Expoente negativo. Eu vou tratar ele agora, vou me inverter. Vai ficar menos 100 dividido por 25 elevado à quarta. 100 dividido por 25 dá 4. Menos 4 à quarta. Expoente par, vai dar positivo. 4 à quarta. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Vezes 4, 256. Agora 8 elevado a 2 terços. Vamos trabalhar com o expoente fracionário. O que a gente faz quando o expoente é uma fração? Nós vamos transformar isso numa raiz. Então, o denominador aqui é 3, ele vai ser o índice da raiz. Denominador 2, raiz quadrada. Denominador 3, raiz cúbica. Denominador 4, raiz quarta. Então, é o denominador que diz qual vai ser o índice da raiz. No nosso caso aqui vai ser raiz cúbica de 8. O resultado se eleva ao quadrado, que é um numerador. Então, o numerador ele vira potência. Então, raiz cúbica de 8 é 2. 2 ao quadrado, 4. Então, encontrou fração no expoente, vira raiz. 36, 64 elevado a menos 2 terços. Aqui nós temos que resolver duas coisas, o expoente negativo e o expoente fracionário. Então vamos resolver primeiro o expoente negativo. O que nós vamos fazer? Inverter a base. Inverso de 64, 1 sobre 64. Já resolvemos esse problema, agora vamos resolver o problema do expoente fracionário. O expoente fracionário vai virar raiz. O denominador é 3, logo raiz cúbica de 1 sobre 64 elevado ao quadrado. Raiz cúbica de 1 é 1, raiz cúbica de 64 é 4. Elevado ao quadrado vai dar 1 sobre 16. Questão 37. 1 sobre 16 elevado a menos 3 quartos. Vamos resolver o expoente negativo invertendo a base. Vai ficar 16 elevado a 3 quartos. Agora vamos resolver esse expoente fracionário. Vai ser raiz quarta de 16 elevado à terceira. Raiz quarta de 16 é 2. A terceira, 8. Questão 38. 125 elevado a 0,333. Toda vez que você encontrar no expoente essa dízima periódica 0,333, ele está querendo que você tire a raiz cúbica. Vamos ver isso com calma. Mas se você decorar, você não vai precisar fazer esses passos todos. Você já coloca logo direto raiz cúbica de 125. Vamos lá. Primeiro, fazer passo a passo. 0,333 vamos transformar em fração. 3 sobre 9. Vamos simplificar isso. Vai dar 1 terço. Divide o numerador por 3 e o denominador por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. 9 dividido por 3 vai dar 3. Então é 125 elevado a 1 terço. O que vai acontecer? Raiz cúbica de 125, que é igual a 5. Então 0,333 pontinho, pontinho, dízima periódica simples igual a essa daí, tá? É tirar a raiz cúbica. Ela é bem comum em concurso. Decorou, não precisa passar por esses passos todos, já tira logo a raiz cúbica. 39. 49 elevado a 0,5. Outro expoente também bastante comum, o 0,5.
ele significa tirar a raiz quadrada. Aqui nós estamos querendo a raiz quadrada de 49. Isso se você quiser decorar, que nós vamos fazer passo a passo. Primeiro, transformar em fração, 0,55 sobre 10. Já simplifica logo por 5, tanto o numerador quanto o denominador. Vai ficar 49 elevado ao meio, que nada mais é que a raiz quadrada de 49, que vai dar 7. E agora a última questão, a questão de número 40. 0,25 elevado a menos 0,5. Vamos transformar tudo em fração aqui, ó. 0,25 vai ser 25 sobre 100. Nós já vimos isso anteriormente nesse vídeo. E o expoente 0,5 a gente acabou de perceber que é 1 meio. Agora vamos resolver o expoente negativo. Vamos inverter a base. Vai ficar 100 sobre 25 elevado ao meio. O que é 100 dividido por 25? Vai dar 4. 100 dividido por 25 é 4. Elevado ao meio vai ser raiz quadrada de 4, que é 2. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Não se esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um abraço.